Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana que nós estaremos aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 13. Semana passada nós já estudamos o capítulo 12 e eu convido a você, se você não assistiu os outros vídeos, vai lá, assiste desde o começo, não assiste agora não, para o vídeo agora, vai lá e começa de novo, começa do capítulo 1 e vem acompanhando. Porque é importante a gente ter um entendimento do todo. Porque se você pega uma parte só, às vezes não dá aquele onde você consegue entender por completo aquilo que nós estamos falando. Então, se você não assistiu ainda nenhum, para aí agora o vídeo, volta lá, vai lá no primeiro vídeo de Romanos capítulo 1, e assiste todos. 1, 2, até o de semana passada, até o capítulo 12. E aí depois você continua aqui no capítulo 13 com a gente, para que você possa ter o entendimento completo. E se você está aqui e nos acompanhou por todo esse processo até agora, então convido a você a que você possa estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal da igreja, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não só esses vídeos do Família Nele, mas também todos os vídeos que a nossa comunidade tem aí, todas as programações que nós temos aí, então que você possa compartilhar com mais pessoas para que o alcance da nossa igreja possa ser cada vez maior, amém? Então pega seu caderno de anotações aí, já vai anotando, porque hoje o tema é legal, hoje o tema é interessante e vai ser legal a gente conversar um pouco sobre isso, certo? Então, de novo, se você não assistiu ainda os outros vídeos, corre lá, assiste, depois você volta aqui, tá bom? Então feche seus olhos para a gente começar. Para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, agora nós estaremos estudando a Tua Palavra, nós estaremos estudando esse capítulo de Romanos, capítulo 13, Pai. Eu peço para que o Senhor possa estar junto conosco, Pai. Que nós possamos ter um entendimento real, um entendimento adequado daquilo que o Senhor passou, aquilo que o Senhor inspirou Paulo a escrever e que nós possamos saber ler a palavra e interpretar da forma correta, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 13, só para dar só para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar muito sobre as autoridades, sobre a obediência às autoridades. E isso é interessante para a gente, eu quero falar isso antes da gente começar a ler o versículo, é interessante para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Qual era a autoridade que existia na época de Paulo? O mundo ali que era conhecido, o mundo onde Paulo estava pertencia ao Império Romano. Paulo estava escrevendo a carta aos romanos, a igreja que estava em Roma. Então, tudo isso é interessante, é importante, toda vez que você for ler, que você tenha esse pano de fundo. Para quem que Paulo estava escrevendo, qual era o contexto histórico que estava acontecendo ali, porque a Bíblia ela não é fora do seu contexto, do que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia não é. A Bíblia ela é encarnada, ela toma o contexto, toma tudo a historicidade que está acontecendo ali, e é por isso que ela é viva, e é por isso que ela nos traz uma confiabilidade nela, para que a gente possa saber que Deus ele está dentro dos costumes, ele está dentro do nosso contexto histórico. Se Deus hoje tivesse nascido hoje, nos tempos de hoje, Jesus tivesse nascido no tempo de hoje e fosse escrever o Novo Testamento hoje, ele seria totalmente regado do contexto onde nós nos encontramos hoje. Qual é a nossa forma de ver o mundo. E da mesma forma que seria assim, com certeza foi o que aconteceu lá. Então a obediência às autoridades é tudo visando tendo o contexto histórico onde Paulo sim estava inserido. Correto? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim:
que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos parar aqui? Paulo ele vem pregando e vem falando sobre a obediência às autoridades. E isso aqui é interessante, porque não sou eu que estou dizendo, mas existem vários estudiosos da Bíblia, teólogos, que leem esse texto e interpretam de várias maneiras. Várias maneiras. E uma das formas de se interpretar essa primeira parte do capítulo 13 de Romanos é que eles falam das autoridades, as autoridades que estão, as autoridades seculares, né, as autoridades do país, do local onde você vive, que seja o seu prefeito, o seu governador do estado ou até o presidente da república, né? Falam sobre essas autoridades que são do nosso contexto de hoje. No tempo de Paulo, tinha os imperadores, né? Tinham os governadores ali, tinha até essa nomenclatura de prefeitos, né? Tinha os prefeitos que eram todos subordinados ao imperador, no caso era César. Então, tinha e Paulo ele vem falando sobre isso, sobre essa obediência às autoridades, que uma parte dos teólogos estudiosos dizem que são essas autoridades que eu acabei de dizer, essas autoridades seculares, prefeitos, governadores, presidentes, na época de Paulo, os imperadores e por aí vai. E também aqui tem outros que falam que essas autoridades não são essas seculares, e sim as autoridades que estão dentro da igreja. No caso, os pastores e os seus líderes, né? E eu não gostaria de falar sobre isso sozinho. Eu acho muito interessante e eu li várias coisas, e eu li eu li um comentário e li um livro falando sobre isso, mas eu acho interessante a gente fazer um vídeo especial só falando desses 7 versículos com o nosso pastor e também com o nosso professor da escola bíblica, o nosso irmão Sérgio. Então a gente vai marcar um dia para que a gente possa aqui gravar e falar sobre esses 7 versículos que são, às vezes, interpretados da maneira errada. Lembra que eu falei no começo que Paulo vivia dentro de um contexto histórico, onde a gente não pode renegar, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer e trazer cru aquilo para a nossa realidade de hoje? Exatamente isso. Às vezes nós fazemos essas leituras e essas leituras não são uma leitura correta, uma forma de se interpretar a Bíblia correta. Então, para que eu não possa falar sozinho sobre isso, a gente vai marcar, não sei se na próxima semana, mas a gente vai marcar para que o nosso pastor Alexandre, junto com o nosso irmão Sérgio, que é o nosso professor da escola bíblica, para que a gente possa falar somente sobre esses 7 versículos e mais nada. Só para a gente conseguir debater um pouco sobre esse assunto, que eu acho interessantíssimo. Um debate, às vezes até uma forma que a gente está querendo tanto fazer e criar aqui na igreja um podcast,
já começar talvez com isso daqui, esses 7 versículos, para que a gente possa conversar um pouco sobre como nós vivemos no dia de hoje, como nós interpretamos esses 7 versículos nos nossos dias de hoje. Amém? Então vamos lá, versículo 8 então. O amor ao próximo é o cumprimento da lei, é assim que está lá o meu subtítulo desse versículo 8, que diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso aqui é legal e interessante porque Paulo parece que ele vai lá e visita lá uma das frases, um dos ditos, um dos ensinamentos que Jesus deixou, que os fariseus, os mestres da lei se juntam e pegam e falam qual seria o maior mandamento, né? Como que é? E Jesus ele pega e fala assim: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus ele resume todos os mandamentos nesse mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. E aí Paulo ele pega e vem fazendo, parece que uma releitura disso que Jesus disse, né? Falando aqui, no versículo 9: pois estes mandamentos: não cometa o adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo está querendo dizer? Se você quer cumprir a lei, ame. Ame primeiro a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então, o amor não pratica, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. O cristão tem que exalar amor ao próximo, exalar amor à vida do próximo. Lembra no capítulo 12, semana passada, que nós falamos que nós somos um corpo com vários membros e com funções diferentes, com coisas para fazer diferente? Dentro desse corpo tem que exalar amor. O amor tem que estar latente no olhar. Tem uma série que eu já assisti, eu já falei várias vezes sobre essa série. O nome dela é The Chosen. E aí tem um dos episódios lá onde fala que Jesus ele pega e se encontra com a mulher samaritana. Ela pega na série, ela pega e fala assim que o olhar de Jesus era um olhar de amor. Ela conseguia olhar dentro dos olhos de Jesus e enxergar amor. É esse amor que transforma o mundo. É esse amor que vai mudar a vida das pessoas. Às vezes não é o tanto falar, às vezes não é o tanto querer mostrar que você sabe, que você lê, que você ora, que você... Se você não demonstra amor, Paulo fala lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o amor, que o amor lança fora todo medo, que o amor é isso, que o amor é aquilo, se eu não tivesse o amor, de nada valeria e tudo. Ele vai falando, porque o amor, o cristão que não ama o seu próximo, o cristão que não ama o seu irmão, não consegue amar o próprio Deus. Pedro vai falar em uma de suas cartas, que ele fala: se você não ama aquele que vê, como você vai amar aquele que você não vê? O amor é essencial. Paulo também vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. E o primeiro que ele fala é o quê? Qual é o fruto do Espírito? Amor. O amor faz parte do fruto do Espírito. O amor faz parte de um cristão que nasceu de novo, de um cristão
fazendo menção ao capítulo 12 de Romanos, um cristão que a mente dele foi renovada, foi transformada pela renovação que Deus fez no coração, que Deus fez na mente, e aí a pessoa passa a transmitir esse amor. Um amor que foi derramado sobre sua vida, um amor que Jesus derramou na cruz por você, e aí você pega esse amor e derrama ao seu próximo e vai levando esse amor para o mais longe possível, né? Vai espalhando esse amor por todos os cantos. Porque o amor, no versículo 10, não pratica o mal contra o próximo. Ame. O cristão tem que amar. Ame a Deus e ame ao próximo. Amém? Versículo 11 diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Que tempo é esse que Paulo está falando? O tempo que Jesus está voltando. O tempo está correndo. Então ele fala: eu digo a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Então acorda, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha que interessante. Paulo, e não só Paulo, mas todos os cristãos da época, né, os apóstolos ali, Pedro, João, todos eles achavam, quando Jesus pegou e falou que ele iria e ele já iria voltar, eles já estavam esperando exatamente que Jesus iria voltar ali, rápido, daqui a pouquinho Jesus está voltando. Por isso que era essa emergência de pregar. Por isso que Pedro começa a pregar e vai pregando. Paulo vai pregando e vai viajando, faz as 3 viagens missionárias. Essa urgência em levar a palavra, porque Jesus está voltando. E aí aqui nesse versículo 11 mostra de novo essa urgência, né? Já é hora de despertar do sono. Então acorda, não é hora mais de dormir. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se para eles que eles achavam tão perto assim, já se passaram 2000 anos, imagina agora, está próximo, Jesus está voltando, acorda, está na hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando nós no princípio cremos. Versículo 12, vai a alta noite e o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e em libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu quero encerrar esse versículo, esse nosso estudo de hoje. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Façam tudo que venha satisfazer o seu espírito, que está ligado com o Espírito de Deus. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, vai a alta noite e o dia vem chegando. O dia vem chegando. Versículo 11, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Desperta do sono. Jesus está voltando. Se revista do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Revista-se. Leia a palavra, ore, jejue, busque ao Senhor, busque o Espírito Santo, busque santidade, uma vida de santidade, busque uma mente renovada através do Espírito Santo. Busque uma vida e entregue a sua vida, falando sobre Romanos 12, entregue a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. É isso que agrada a Deus. E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e espero um pouco. Versículo 1, Romanos 13, versículo 1 até o versículo 7, nós iremos conversar isso daí, vai dar um bom papo, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que vai ser edificante também para a sua vida, certo? Mas a partir do versículo 8 até o 14, revista-se do Senhor, Jesus está voltando,
ame ao próximo como a ti mesmo, porque o amor transforma a vida. O amor tem que ser latente no coração de cada cristão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.